deputado federal, ex-ministro também, homem que tem muita presença na política, o deputado pelo MDB do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, que está em conexão conosco. Nós tivemos a informação através da sua assessoria de uma emenda no valor de R$250 mil destinada à área da saúde de Tupã-Ciretã. E é uma iniciativa do deputado aí. Essa emenda parece que até já está disponibilizada. A gente, é claro, vai tratar desse e de outros temas com o deputado que está em conexão conosco nesta manhã. Deputado Osmar Terra, bom dia. Como é que está o senhor? Tudo bem, deputado? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes de Tupã-Ciretã, dessa toda a região aí. Prazer aí participar do seu programa. Igualmente, obrigado pela sua gentileza, deputado. Deputado, nós tivemos a informação através da sua assessoria que, por uma iniciativa sua, foi destinado um valor bem significativo para a área da saúde de Tupã-Ciretã. Do que se trata essa emenda e ela já está disponível, deputado? Sim, essa emenda foi paga agora na primeira quinzena de julho, né? Foi repassado o recurso aí para o município, né? Então, já tem, foi um pedido do prefeito Gustavo Terra. Ele esteve me visitando, esteve no meu gabinete e é um pedido de 250 mil para a saúde, para compra de equipamentos, ultrassom, para fisioterapia, adipômetro, bisturi elétrico, ar-condicionado, computador portátil, projetor de multimídia, impressora laser, enfim, copiadora, equipamentos para melhorar a atividade, para melhorar o trabalho dentro da atenção básica e do município, né? Então, eu fico contente de poder atender, né? O prefeito esteve várias vezes no meu gabinete, o prefeito Gustavo Terra, né? Então a gente teve sempre uma boa relação e eu procurei atendê-lo no que eu podia, né? Dentro das minhas possibilidades, né? Que bom, é bom para o nosso município. Aliás, as pessoas podem até estar pensando o mesmo sobrenome, mas os senhores não são familiares, né? O sobrenome que é o mesmo, mas não são da mesma família. Olha, eu acho que é a mesma família, mas é muito, é parentesco distante, né? Se eu não me engano, o Marcial Terra, que foi até deputado federal, foi um grande líder político aí de Tupã-Ciretã, era primo do meu avô, né? Mas meu ramo não é daí, meu ramo dos Terra é da fronteira do Uruguai, de Jaguarão, né? Então, mas tem um grau de parentesco. Tá certo. Bem, o senhor tem uma vasta experiência, começou como prefeito lá de Santa Rosa, depois deputado estadual, participando de vários momentos, ministro de governo federal, hoje deputado federal. Quer dizer, o senhor tem uma vivência política muito profunda e muito intensa, e não só na condição de espectador, mas de membro ativo do processo, inclusive como ministro. Como é que o senhor está vendo o atual momento político no Brasil, deputado? Olha, primeiro, bom, só para uma correçãozinha, eu nunca fui deputado estadual, eu só fui deputado, estou no 7º mandato de deputado federal, né? Sim. Uhum. Fui prefeito lá de Santa Rosa, né? Então tenho também uma vivência grande, fui presidente da FAMOS, secretário de Estado de Saúde, fui ministro, me deu assim realmente uma visão do Brasil, uma visão da política brasileira, né? Eu estou muito preocupado com os rumos que a política está tomando, né? Que pelo menos tomou, né? Primeiro, para mim, é uma pessoa que já foi presa, condenada, né, como é o caso do atual presidente, voltar a ser presidente da República é um fato inusitado, embora tenha sido descondenado lá pelo Supremo Tribunal Federal, né? Mas é um fato que nunca se pensou na política pública brasileira, né? Então, já é uma coisa... A falta de proposta do atual governo também é uma coisa que me preocupa, né? Todas as medidas que estão sendo tomadas, as leis que estão sendo propostas, leis acabouço fiscal, essa lei da reforma tributária, enfim, elas estão sendo feitas assim, de uma maneira meio desarticulada, sem um propósito claro, né? Eu acho que o que o governo Bolsonaro tinha feito com o Paulo Guedes na economia foi muito importante. Se estabelecer um teto de gastos, mas se podia gastar mais do que se arrecadava, além da inflação, né?
se com isso se pôde aumentar, com a produtividade aumentando, se aumentou os recursos do caixa do governo, que permitiu baixar impostos. Quer dizer, é uma política liberal da economia, né? Quer dizer, não aumenta os gastos, efetivamente, se estabelece um teto, e quando aumenta a arrecadação, se baixa os impostos. Isso é o mundo ideal, né? Tanto é que produziu um efeito enorme. Mesmo durante a pandemia, nós tivemos aí uma fase de prosperidade. O Brasil foi próspero, até por Tupã dá para ver. Acho que não é só Tupã, todas as cidades do interior do Brasil, acabou o desemprego, né? Nós vivemos uma época de pleno emprego, de crescimento econômico. O Brasil ficou pujante, começou a ficar um país pujante, mesmo com pandemia e mesmo com guerra na Ucrânia, com as consequências que tem uma guerra na Europa, né, para a economia mundial. A Alemanha, por exemplo, está em recessão, né? Já está em recessão há vários anos, né, por causa da pandemia. O Brasil superou a recessão 2 anos atrás, 3 anos atrás, quase. Então, o Brasil teve um período próspero. Os municípios nunca receberam tanto dinheiro, na sua história. Eu sei que eu fui presidente da FAMURS, fui prefeito e presidente da FAMURS, eu sei o que eu estou dizendo. O governo do Estado nunca recebeu tanto recurso, né? Além de adiar o pagamento da dívida, recebeu bilhões de reais, né, para equilibrar as finanças. Então, essa história do governador Eduardo Leite dizer que ele fez uma gestão muito boa, que equilibrou as finanças, não é verdade, né? Pelo menos não é uma verdade inteira, né? Foi graças ao presidente Bolsonaro, graças aos recursos que vieram de Brasília, que o Estado do Rio Grande do Sul se equilibrou, né? E nunca veio tanto recurso, né, quanto veio agora. Então, eu acho que nós estamos numa estrutura de crescimento, de progresso, de desenvolvimento, de investimento, as pessoas acreditando no Brasil. O agronegócio nunca teve tão bem na história, né? E, de repente, passamos por um período de incerteza, onde se faz o arcabouço fiscal e a reforma tributária, ela está alicerçada numa meia-verdade, que se pode, para poder gastar mais, né, para poder ter mais gastos públicos, se acaba com o teto de gastos, vai ficar melhor para investir em várias áreas. Isso não é verdade, porque isso aí vai produzir, e dentro da regra do arcabouço fiscal está que a receita tem que acompanhar a despesa. Ora, se vai aumentar muito os gastos, né, públicos, e a receita tem que acompanhar a despesa, vai aumentar imposto, não tem jeito. Se preparem para um grande aumento de imposto, e na reforma tributária vai vir, escondido na reforma tributária, está um aumento da concentração de recursos em Brasília. Tira a autonomia do município de poder fazer a gestão dos seus recursos concentra mais ainda o poder em Brasília. Brasília hoje já fica com 61% de tudo que se arrecada no Brasil. O município fica, que é o que arrecada, fica com 17%. Então, o município com 17% e Brasília com 61%, e o Estado com 22%. Então, isso não é uma vantagem para ninguém, né? O município precisa ter mais recursos. Nós sempre defendemos, o prefeito Gustavo sabe disso aí, nós sempre defendemos que o município, junto com a reforma tributária, tem que haver um novo pacto federativo, onde o município fica um percentual maior de recursos, diminua o poder de Brasília. Isso é que o Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro falavam. Mais Brasil, menos Brasília. Vamos colocar o recurso lá na ponta. O município sabe trabalhar isso, está vivendo o problema. Vamos colocar mais recursos no município, deixar ficar mais dinheiro no município, e não concentrar poder para fazer os prefeitos virem de joelho aí pedir recurso em Brasília, né? Então está tudo meio distorcido, né? Na saúde nós não temos... Eu sou da área da saúde, a saúde não teve avanço nenhum. Agora a ministra ainda fez uma resolução autorizando, autorizando, não sei o que ela pensa com aquilo, porque o aborto e a legalização das drogas. É isso aí, né? A legalização da maconha. Isso não isso, primeiro que é totalmente ilegal isso que ela está fazendo. Isso são decisões do Congresso Nacional. Ela está confundindo as coisas, dentro de uma resolução da conferência. A conferência é um órgão acessório do Ministério da Saúde, não decide lei, né? Não decide a legislação brasileira. Então, já está, até agora a única coisa que essa ministra fez foi isso, né?
não fez nada de importante, só faz discurso ideológico. Então nós estamos vivendo um momento bem diferente do que nós vivíamos há um tempo atrás, né? Então me preocupa muito o futuro que o Brasil pode ter com esse governo aí. Se comenta muito que está ocorrendo um desequilíbrio no tripé que é baseado no nosso sistema de governo. Nós temos um governo em que há o executivo, o legislativo e o judiciário, que seriam 3 órgãos independentes e que teriam cada um a sua responsabilidade. Muito se fala que o STF estaria ultrapassando isso, e o senhor tem sido uma dessas pessoas que tem colocado aí essa questão do comportamento do STF, né? Inclusive, a sua preocupação, eu sei que na semana passada, não sei se já foi votado ou não, estava por ser votado uma questão da liberação da maconha ou do porte dela por parte do STF. Esse é um tema que o senhor também tem sido bastante crítico, né, deputado? Olha, Miguel, eu sou autor da lei sobre drogas, que aumenta o rigor contra as drogas, não libera nada, né? A lei federal é essa, né? Agora, quem faz a lei são os deputados e senadores, eles são eleitos para isso. Como o povo brasileiro, os 210 milhões de brasileiros, não podem ir para a rua toda semana, se juntar num lugar e tomar decisões por voto, por maioria, eles elegem pessoas para isso, né? Então eles elegem 503 deputados e 81 senadores, né? Ora, se o Supremo é um órgão técnico, é um órgão para dizer se um artigo é constitucional ou não, né? Se um artigo de uma lei é constitucional ou não. Esse assunto das drogas já passou pela Câmara e pelo Senado 2 vezes nos últimos 13 anos. Passou pelas comissões, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou votação no plenário da Câmara, votação no plenário do Senado. 2 vezes foi aprovada uma lei em 2006 e agora uma nova lei, que é essa da minha autoria, em 2019. Ora, se o Senado, se o tribunal acha que nós não temos capacidade, nós temos mais de centenas de audiências públicas pelo Brasil inteiro, fomos visitando 30 países, trouxemos especialistas de todo mundo para discutir esse assunto. Se o Supremo agora acha, fazendo uma conta lá de somar e dividir, que nós não temos autoridade para fazer isso, que o Congresso não tem autoridade para fazer isso, eu não entendo mais nada. O Supremo é um órgão técnico, ele tem que dizer se um artigo é constitucional ou não, aí volta para o Congresso, e o Congresso decidiu o que vai fazer. Agora, não ficar legislando quantidade de maconha, que a maconha pode ser livre, se passar essa ideia que está sendo colocada no Supremo, que uma determinada quantidade, 60 gramas de maconha dá para fazer mais de 60 cigarros de maconha. Então é isso aí, se passar isso, não vai prender mais ninguém, não tem mais, o tráfico vai ficar livre, porque o tráfico, mas temos que nos preocupar com o grande traficante, ficamos prendendo, não podemos ficar prendendo os pequenos traficantes. Olha, todo o tráfico é com pequeno traficante. Tu não vai ter venda por atacado de droga na boca de fumo. A boca de fumo é só o pequeno tráfico, né? E o paciente, se tem 60 gramas, ele vai andar sempre com 60 gramas. Vendeu, ele vai buscar mais 60. Esconde num lugar lá a droga e não vai buscar mais. Então ele nunca vai ser preso. Nunca vai parar o tráfico. Pelo contrário, vai aumentar, porque vai passar a ideia para os jovens de Tupanciretã, do Rio Grande, do Brasil, que não tem problema. Se o ministro está dizendo do Supremo que não tem problema até 60 gramas, por que eu não posso fumar? Entendeu? Por que eu não posso usar? Passando essa ideia, os jovens vão levar droga para a escola, vai ser normal levar droga para a escola, vai ser normal. Isso vai produzir um aumento de consumo muito grande, como aconteceu no Uruguai, como aconteceu em alguns países, muito grande, e vai aumentar o número de pessoas com dependência química. A maconha, o pico de uso da maconha, o pico de início do uso da maconha é 14 anos. O cérebro ainda está se organizando. O cérebro se organiza em 2 períodos importantes, os primeiros 3 anos de vida, e depois dos 9 anos, no período da puberdade, até os 20, 21 anos, o cérebro também está num período de grande transformação, de especialização, né, das memórias, das funções cerebrais. Se isso acontece nesse período, cria uma dependência, cria uma memória da droga para o resto da vida. Isso é uma tragédia. A maconha reduz a capacidade de aprendizagem das pessoas, o uso crônico. Isso não tem volta, isso não tem cura.
Importante que as pessoas saibam disso antes de começar a usar, né? Não tem cura depois. É uma produção em massa de esquizofrênicos. A esquizofrenia é outra doença gravíssima, que não tem cura, né? É a maior causa de interdição de jovens com menos de 30 anos. É o uso da maconha desencadeando a esquizofrenia. Eles têm uma série de psicoses. Existe uma psicose chamada psicose canábica, que reduz a capacidade da pessoa de pensar, de memorizar. São sempre as pessoas que têm menos diploma universitário, que têm menos grupo de usuários de maconha, têm menos os piores empregos, né, porque não conseguem ter um emprego melhor, os piores salários, a maior dependência do serviço social, né? Então, é isso que nós queremos para os nossos filhos e netos, além de ser porta de entrada para as outras drogas. No Uruguai, que eles liberaram a maconha, as pessoas estão vendendo a maconha numa farmácia lá, só 20 farmácias no Uruguai estão vendendo, quase 1.500 farmácias que tem no Uruguai, só 20 aceitaram vender a maconha pelo governo, com acordo com o governo. Pois bem, na esquina da farmácia que vende a droga legal, que você tem que ir lá se cadastrar uma quantidade por semana, por mês, na esquina está o traficante vendendo a droga mais barata, sem precisar cadastro, mais potente, muito mais potente, né? Porque essa história de medir maconha por grama não tem mais sentido. O skunk, que é a maconha paraguaia, que está sendo vendida no Uruguai e no Brasil também, aí o skunk tem 20 vezes mais THC, 40 vezes mais THC, que é a droga que é a molécula que causa o dano mental, tem 20 e 40 vezes mais do que a maconha do Woodstock, lá da década de 70, né? Então não tem mais sentido até falar em gramas de maconha, isso é uma coisa que já tá ultrapassada, né? Então, vai se liberar geral, é isso que vai se querer para o povo brasileiro. O Supremo não pode fazer isso. O Supremo tem que cuidar, tem que dizer se o artigo que trata de porte de drogas é legal ou ilegal. Aí nós vamos ver como é que nós vamos modificar isso aí. Mas não querer se meter nas gramas, dizer o que vai ter de grama, sem base científica nenhuma. Não existe base científica nisso, né? Eu conheço esse assunto, eu estudei... Faz 20 anos que eu estou lidando com isso. Eu fui, como secretário de saúde, sofremos muito, vendo o sofrimento das pessoas com essa questão das drogas, a epidemia de drogas que tem no Rio Grande do Sul, né, os jovens sendo tomados pela droga e sendo inutilizados pro resto da vida. Então, acho que nós temos que nos posicionar em relação a isso. A população tem que se posicionar. Mandem mensagem para o Supremo, mandem se posicionar. Nós estamos nos posicionando no Congresso, né? Isso, se vier para o Congresso, essa liberação, não vai passar. O presidente do Senado tomou uma posição firme, até inesperada, né? Tomou uma posição muito firme sobre isso, dizendo que não, que esse assunto é assunto do Congresso, não é assunto do Supremo. Fez uma audiência pública, aliás, fez uma audiência pública na quinta-feira, lá no Senado, com especialistas do Brasil todo, com pessoal que lida com comunidade terapêutica, lida com o doente lá na ponta, o doente o dependente químico. Então não tem por que o Supremo tomar uma decisão dessa. Eu acho que é uma decisão e não é da atribuição do Supremo. O Supremo tem as suas atribuições e nós temos as nossas. Nós não precisamos de Congresso. Vamos fechar, vamos deixar o Supremo decidir tudo, né? Então, eu acho que agora está na hora da gente fazer valer a vontade da população. A vontade da população é que o Congresso decida essas coisas e não o Supremo. Aliás, falando em vontade da população, o senhor é coautor de uma proposta de um referendo exatamente para essa questão aí, se a droga para consumo pessoal pode deixar de ser crime ou não. Esse referendo, o senhor é coautor, ele vai acontecer? Será o referendo, deputado? Esse referendo é uma carta na manga que a gente tem se passar essa história no Supremo, né? Nós vamos ouvir o povo. Então, se o Supremo acha que o Congresso não representa o povo, de repente achou que o Congresso não representa o povo, vamos ouvir o povo, né? Vamos fazer um plebiscito. Todo mundo vai poder votar sim ou não. Se quer que descriminalize o uso de droga ou não quer, né? Eu acho que isso aí vamos fazer junto com a eleição municipal, vamos ouvir, né? Eu acho que o poder emana do povo, está lá no primeiro artigo da Constituição. O poder emana do povo, o povo delega esse poder para decidir à Câmara dos Deputados, principalmente a Câmara dos Deputados. Tem toda a nação brasileira representada ali, 513 deputados.
todos os partidos, não é uma eleição majoritária, é uma eleição proporcional. Então tem todas as forças políticas ali representadas. Se esse colégio eleitoral não pode decidir, é um ministro do Supremo, 6 ministros do Supremo que vão decidir isso, nós temos que ouvir o povo. Então, vamos ver se o povo acha que isso está certo, né? Nós temos, é um projeto do Mendonça Filho, eu sou coautor, né? Propondo isso, vamos fazer um plebiscito, então, para ouvir a opinião da população. Perfeito. Bem, o Claudemiro Correia dos Santos, ele é integrante do Partido dos Trabalhadores, uma liderança do Partido dos Trabalhadores, naturalmente oposição ao senhor aqui. E ele está colocando aqui, gostaria de perguntar para o deputado com relação à questão que ele defendia muito a cloroquina durante a pandemia, e também sobre a posição, sobre as acusações que tem sobre a família Bolsonaro com relação à questão das joias. O senhor foi um homem que teve uma posição muito, muito forte durante a questão da pandemia, e várias vezes falou aqui, inclusive na Rádio Tupã, colocando vários argumentos e colocando várias posições. Como é que o senhor avalia aquilo que aconteceu durante a pandemia aí, deputado? Olha, eu tenho uma... Eu tomei uma posição na pandemia, que até não gostaria de ter tomado, mas tomei porque hoje eu sou, na Câmara dos Deputados, o único deputado, aliás, no Congresso Nacional todo, somando ainda os senadores juntos, eu sou o único com experiência de pandemia. Eu fui o único gestor de pandemia. Tu te lembra, Miguel, na pandemia do H1N1? Sim. Né? Era eu que coordenava. E o H1N1 entrou pelo Rio Grande do Sul, a gente nem sabia direito o que era aquele vírus, veio da Argentina, né? Entrou pela fronteira da Argentina e entrou com as pessoas já morrendo, indo para a UTI, né? Então eu tive que tomar decisões e tive que entender, fiz um comitê científico, né? E entender o que estava acontecendo, como é que o vírus se propaga, como é que um vírus respiratório, como é o coronavírus. Tanto o vírus, o corona, quanto o vírus da H1N1 são vírus que se transmitem da mesma forma, né? São vírus que entram pelas vias respiratórias, né? Pelas gotículas de saliva, transmitidos pelas gotículas de saliva. Então, o mecanismo de transmissão e como diminuir ou, pelo menos, proteger mais as pessoas que têm mais risco, esse assunto eu conheço mesmo. Eu conheço de viver, de tomar decisão, de ter resultado, como foi em 2009, né? Então, as pessoas, quem se lembrar da pandemia, vai se lembrar das coisas que nós fizemos. Nunca fechamos uma escola, não adianta fechar a escola, as crianças se contaminam igual em outro lugar, elas não vão parar de brincar, né? Juntas com outros seus amigos. Não adianta fechar as pessoas, tentar fechar as pessoas em casa, que foi só uma tentativa. Isso não tem resultado nenhum nisso, nunca teve, não teve na Europa, não teve em lugar nenhum nos Estados Unidos, não teve aqui, não evitou mortes, né? Quando as pessoas se fecham em casa, aumenta o contágio em casa, o vírus respiratório, que se criou um mito, Miguel, o mito que as pessoas se trancando em casa ficavam protegidas. Então, fechava a janela, justamente no ambiente da casa, com a janela fechada, e as pessoas estão vivendo entre si, é que o contágio é maior, porque concentra mais as gotículas de saliva. Para contaminar, precisa ter uma concentração maior de gotículas de saliva com vírus, né? Ao ar livre não tem perigo nenhum, as pessoas saem ao ar livre, as gotículas se dissipam no ar, elas somem, né? As pessoas usavam máscara para caminhar na rua e em casa não usavam máscara. Isso aí foi a coisa mais grotesca, eu nunca tinha visto isso. Inventaram isso, foi uma invenção da Inglaterra, lá do Imperial College, botou pavor no mundo, fez o ministro inglês fazer uma política horrorosa lá, que a Inglaterra hoje tem mais mortes que o Brasil, não sei se você sabe disso. Não. O Reino Unido morreu mais gente que no Brasil, né, de Covid. Os países avançados, os Estados Unidos morreu mais gente que o Brasil, o Reino Unido. Então, nós vivemos um momento, parecia uma coisa surreal, assim, parecia uma história do Kafka, né? Um negócio que não tinha base, primeiro não tinha base científica nenhuma, né? Depois, as pessoas têm que ficar em casa. Bom, fica em casa. Tu ligava a RBS, era fica em casa. Tu ligava, fica em casa. Tu ligava a Globo, fica em casa. Ligava
via a Folha de São Paulo, fica em casa. Então as pessoas, e assustando, né? Morrer, só passava cemitério, assim, aquelas coisas. É claro que o vírus foi letal. Foi letal no mundo todo, não foi só aqui, né? Foi letal no mundo todo. Os Estados Unidos têm 1 milhão, quase 1.400.000 mortes. 750 mil no período do Biden, quando tinha vacina. Morrendo 750 mil pessoas nos Estados Unidos no período do Biden, quando tinha vacina. E ninguém chama o Biden de genocida, né? Ele tentou fazer melhor, mas esse vírus... Agora, quando ele propunha que as pessoas ficassem em casa, ele aumentava o contágio em casa. 75% do contágio no Rio Grande do Sul foi em casa. Isso não sou eu que digo, é a Universidade de Pelotas. Foi a única que fez uma pesquisa uma vez, uma série da pesquisa deles, eles botaram onde é que a pessoa se contaminava. Deu 75% em casa. Então, assim, nós não podemos ignorar a ciência. Eu nunca ignorei a ciência, né, nesse aspecto. Porque 60% das pessoas não podiam ficar em casa, Miguel. As pessoas tinham que sair todo dia. Por quê? Por exemplo, o agricultor não ficou nem um dia em casa. Né? O caminhoneiro não ficou nem um dia em casa, porque tinha que transportar. Não morreu todo mundo de fome. O frigorífico nunca parou de trabalhar. Né? Não podia ficar, os funcionários frigoríficos não podiam ficar em casa. Né? Os funcionários da saúde, os funcionários da segurança, o transporte, a indústria farmacêutica, a indústria do adubo, a indústria das máquinas agrícolas, as grandes indústrias de automóveis, nunca pararam nem um dia. Então, que história é essa? Que ficar em casa era esse. Onde é que estava o ficar em casa, né? Então, se a pessoa saía para trabalhar e voltava para casa com vírus, contaminava a família no mesmo dia. Contaminava toda a família, porque as casas no Brasil têm 60 metros quadrados, a média, né? As pessoas sentam juntas para ver televisão, sentam juntos para almoçar. E ninguém usava máscara em casa, né? Então, o que nós tínhamos que ter feito foi o que a gente fez lá em 2009, né? Ela protegia o grupo de risco, né? Em 2009 eram as grávidas e os jovens homens obesos, e as crianças eram no grupo de risco, desde que as crianças não eram grupo de risco. Fechar 2 anos as escolas, quando as crianças não são grupo de risco, elas não pegam, se pegam leve. Que história é essa? Onde é que estava a cabeça do governador do estado, das pessoas que propuseram fechar 2 anos as nossas escolas? Mas os alunos tinham aula virtual e tal. A aula virtual tinha quem tinha internet em casa, quem tinha computador, e as crianças pobres. As crianças pobres ficaram sem nada. Nada. 2 anos, um período crítico, do desenvolvimento da capacidade cognitiva. Essas crianças vão pagar um preço alto o resto da vida. Né? Um atraso que vai custar caro o resto da vida. Então, as medidas que foram tomadas foram medidas totalmente improducentes, né? Foi essa crítica que eu fiz. Mas a cloroquina... Primeiro, eu nunca fui enfático na defesa da cloroquina, mas eu acho que qualquer medicamento... Porque a cloroquina foi um medicamento pensado, né? E não foi pelo presidente Bolsonaro, foi pelos chineses, tá? Os chineses que começaram a ter a pandemia, eles tinham tido uma epidemia anterior que pegou a Ásia, de um vírus, irmão desse vírus, da Covid, né, do coronavírus da Covid. Esse é o coronavírus 2. O coronavírus 1 se propagou na Ásia em 2003. E o único medicamento que in vitro inibia o vírus era a cloroquina, que é um medicamento usado, acho que é um dos mais usados no mundo. É um medicamento usado para malária, né? E tem 250 milhões de casos de malária por ano no mundo, né? Então, esse medicamento é muito usado. Então, se resolveu testar esse medicamento. Se tinha propostas de alguns medicamentos. Tu te lembra do H1N1, que era o Tamiflu? Sim. O Tamiflu era a solução para tudo. O Tamiflu nunca evitou nada. O governo Lula botou 2 bilhões de reais em Tamiflu. O Tamiflu nunca interviu, nunca evitou morte, nunca evitou nada do H1N1. Isso, as pesquisas posteriores vão mostrar, em relação à cloroquina, ivermectina, vão mostrar o resultado. Mas isso não é o essencial. O essencial é que a forma de enfrentar foi a pior possível. Né? Os países que não fizeram o que os governadores fizeram no Rio Grande do Sul, em todos os estados, os países que não fizeram isso, a Suécia não fechou nem um dia as escolas, não fechou bar, não fechou restaurante,
nem máscara era obrigatória na Suécia, era se trabalhava o grupo de risco, se procurava isolar mais o grupo de risco, eram os idosos, né? Nesse caso, principalmente os idosos, né? E as pessoas com alguma outra doença grave, né? E o resto era tomar medidas, lavar as mãos, passar álcool gel, guardar a distância e levar a vida. A Suécia, que era tida como um lugar que ia ter um genocídio, ia morrer todo mundo, a Suécia tem a metade das mortes proporcionais do Rio Grande do Sul. A metade, um pouquinho mais que a metade, né? E tem a mesma população do Rio Grande do Sul, né? Então, não dá para a gente agora dizer que, não, tu estava falando, como é que eles chamam? Negacionista, anticiência. Que ciência é essa que eles estão falando? Né? Que ciência é essa? Vamos para a comprovação científica. Tem 420 trabalhos publicados, né? Dizendo que o lockdown, o fechamento das pessoas em casa, nunca funcionou. Mas esse vírus matou mais que o H1N1. Matou porque ele fazia mutações mais rápidas. Então ele tinha um ciclo, primeira cepa foi a cepa de Wuhan, depois fez a mutação em maio, estava terminando, maio e junho estava terminando a cepa de Wuhan, como terminou o H1N1 sem vacina nenhuma, o H1N1 terminou sem vacina. Subiu, desceu e terminou. Quando a imunidade natural das pessoas aumenta, um número grande de pessoas contaminadas nem sabe que estão contaminadas, nem sabe que pegaram o vírus, mas elas formam uma parede de bloqueio para a progressão do vírus na comunidade, né? Então, quando chega a esse ponto, o vírus vai terminando, ele vai definhando e vai desaparecendo. Aí surge uma mutação, surge uma cepa mais rápida de contágio, ela aumenta de novo. Nós tivemos umas 4 cepas importantes que causaram, cada uma causou uma onda. A pior de todas foi a P1, no início de 2021, né? Depois, a última foi a Ômicron, essa que agora tem as variantes da Ômicron, mas todas não atacam muito o pulmão, não comprometem muito o pulmão, então é só garganta, nem perde o cheiro, nem perde o paladar com a Ômicron, né? Então, assim, a diferença foi essa, por isso que ninguém acertou também a previsão. O pessoal me critica, tu não acertou a previsão e tal. Eu fiz a previsão baseada no que a gente tinha em março de 2020, né? Depois o vírus começou a mostrar mutações e tal, aí foi assim. Agora, as coisas principais que nós falamos foi que não adianta fechar as pessoas em casa. O governo do Rio Grande do Sul quebrou mais de 100 mil empresas no Rio Grande do Sul com essa história de fecha tudo, bandeirinha preta, bandeirinha vermelha. Isso nunca adiantou nada. Nunca isso teve importância, né? O vírus contaminou igual. O Rio Grande do Sul é dos piores estados brasileiros em mortalidade, não sei se você sabe disso. Nós estamos entre os 10 piores estados. Para te ter uma ideia, cidades como Pelotas, por exemplo, morreu mais gente em Pelotas do que em Manaus. Você lembra aquele horror de Manaus? Que faltou oxigênio lá e tal? Os Pelotas, ao longo do tempo, morreu mais gente que Manaus, porque fechava, fazia toque de recolher, fazia não sei o quê, não adianta. Esse vírus, ele tem uma progressão que não é impedida por trancar as pessoas em casa, pelo contrário, aumentado. Então, assim, eu acredito muito que nós estamos no fim, agora não adianta a gente ficar... É bom a gente fazer um resultado para não repetir esses erros no futuro, né? Mas a pandemia está indo para o fim, muito mais pela imunidade natural, na minha opinião, do que pelas vacinas, que eu nunca vi vacina não evitar o contágio, né? A vacina virou remédio, não é para prevenir mais. São vacinas ineficazes, mas é outra discussão, né? Como aumentou muito o número de pessoas contaminadas, terminou, né? Pessoas que pegaram, eu peguei o vírus em novembro de 2020, fui para UTI, inclusive, não cheguei a ser entubado, mas fui para UTI, eu sou grupo de risco, eu tenho mais de 70 anos, né? E fiquei 5 dias na UTI, saí e tal. E até hoje eu faço exames de 2 em 2 meses para ver meus anticorpos, estão lá em cima, porque eu fui imunizado pelo vírus. Todo mundo sabe que quem pegou sarampo ficou imunizado de sarampo, quem fez uma vacina da febre amarela nunca mais pegou febre amarela, não precisa nem fazer vacina ao longo da vida, né? Não precisa fazer outra. Agora nós fazer 4, 5 doses de vacina, aí tem mais uma bivalente, tem mais não sei o quê, senão que as vacinas não são eficazes. Elas não conseguem prevenir, não conseguem proteger. Mas isso é outra discussão. O que eu quero dizer é que a minha posição foi uma posição baseada
experiência de gestor de pandemia, não é a experiência de um clínico ou de um virologista ali, um acadêmico lá na Torre de Marfim da universidade dando palpite, né? Foi de quem viveu o fronte. Eu fui nas UTIs, eu fui não deixei fechar a escola, né? Para mim, a coisa que melhor definiu essa história toda, esse comportamento errático, comportamento ineficaz que tiveram de lockdown, então foi a fala do prefeito de Canguçu. Quando eu fui nós conseguimos abrir depois das férias de julho de 2009, nós abrimos todas as escolas do Rio Grande do Sul. Não deixamos fechar nenhuma, depois das férias abriram todas. E as crianças puderam ir para a escola com medidas de cuidado, guardar distância, o professor orientando. É muito mais seguro do que deixar as crianças brincando na praça, brincando na rua, na casa dos amigos. É muito mais eficaz isso. Aí fomos lá, reunimos, os prefeitos da Zona Sul não queriam abrir as escolas municipais. Foi o único lugar do Rio Grande do Sul que os prefeitos não quiseram abrir. Fomos lá conversar com eles, levei epidemiologistas, especialistas, fizemos um comitê científico, uma grande reunião em Pelotas. Aí o prefeito de Canguçu me disse a seguinte frase no começo, no final da reunião. Doutor, eu concordo com o que o senhor está dizendo, as crianças se contaminam igual em outro lugar, não tem muito efeito que nós estamos fazendo, mas eu posso dizer o seguinte, a única coisa que parece que eu estou fazendo alguma coisa para ajudar, para proteger a população, é manter a escola fechada. Se eu abrir, vai parecer que eu não estou mais dando bola. É isso que passou na cabeça do governador Eduardo Leite, que passou na cabeça de boa parte dos prefeitos, que fecharam tudo, né? Ou que se assustaram, né? Então, para parecer que estava fazendo alguma coisa, fechava. Não adianta nada, né? E não adiantou nada e não vai adiantar se fizer no futuro uma outra pandemia de vírus respiratório também. Sim. Agora, em relação à questão de joias, essas coisas, eu acho que tem que seguir a lei. Se a lei permite ganhar um presente e ter esse presente, guardar ou vender ou devolver para o comitê de ética, esse é um problema fácil de resolver, é um problema local, ali tem que ver a lei, como é que a lei funciona, né? Agora, eu queria comparar isso com os bilhões que foram roubados no governo Lula, e o pessoal do PT não falou nada, né? Aliás, falar em corrupção é uma coisa muito rara no PT agora. Antes era só corrupto, todo mundo era corrupto. Agora, depois que o Lula foi preso, que foi colocada toda a corrupção, o Palocci, que o ministro está fazendo, dizendo como é que ele entregava as malas de dinheiro, como é que acontecia o achaque às empresas para doar, isso ninguém falava nada, né? Vocês não falam, né? Isso não esqueceram. Deu uma amnésia coletiva, né? E parece que um relógio é a coisa mais grave do Brasil. Hoje é um relógio bem de presente. Não foi por corrupção, não foi por nada disso. Então, mas isso a lei tem que resolver, né? Vamos deixar a lei resolver. A justiça resolver se não for enviesada, né? Vamos deixar a justiça resolver isso. Aliás, o senhor foi um homem muito próximo ao presidente Bolsonaro, inclusive um homem de confiança dele, foi ministro da Cidadania. O senhor mantém a proximidade ainda com o presidente Bolsonaro? Fui ministro do Bolsonaro com muito orgulho, né? Me orgulho muito da relação. O primeiro presidente que eu vi sem hipocrisia nenhuma, né? Primeiro, dizia o que pensava, né? Que permitiu os ministros colocarem na sua estrutura dos ministérios pessoas da sua confiança, dos ministros, né? Não deu palpite nenhum. Ele queria que o Brasil funcionasse. Então, foi uma pessoa que nunca, pelo contrário, foi uma pessoa que sempre apurou o mais rápido possível denúncias de corrupção, foi uma pessoa preocupada com isso, né, em diminuir a impunidade no Brasil, questão ética, questão moral, questão de valores. Eu tenho o maior respeito por ele, né, e sempre que posso converso com ele. Perfeito. Bom, já são 9h43, eu sei que a sua agenda está comprometida também, mas quero agradecer a sua gentileza de disponibilizar todo esse tempo para a nossa audiência aqui. É claro que ficamos à disposição em outras oportunidades, pela sua relevância, pelos cargos que o senhor ocupou, pela sua experiência, com certeza nós temos assunto aí para tratar por mais uma hora quase, com muitas coisas que o senhor vivenciou e pode externar para nós. Mas eu vou colocar o microfone à sua disposição, se algo mais o senhor gostaria de colocar, e sempre salientando que ficamos à disposição, sempre que possível, gostaríamos de poder lhe ouvir aqui na nossa programação. Mais algum detalhe, deputado, por favor, fique à vontade. Olha, eu quero agradecer, Gustavo, a disponibilidade do tempo, né, porque isso é uma coisa importante. Eu sei que tem um valor importante numa rádio do interior, numa rádio, né, na mídia, né, na nossa mídia de rádio do Brasil.
Então, eu quero te agradecer, eu estou sempre à disposição, o tempo que tu quiser, né? Estou à disposição para a gente conversar. Acho que faltou, a grande mídia distorceu muito, né, as informações durante esse período todo, então é importante que as rádios como a tua e um programa como o teu aí, aberto ao diálogo, ao ouvir dos dois lados e tal, se pronunciem, né, se dê espaço, né? Pelo menos dê espaço para o debate. Nós nunca pudemos debater nada na Globo, nunca pudemos debater nada na Folha de São Paulo, no Estadão, nunca pudemos debater nada, era só uma opinião única, e quem era contrário era negacionista, podia ter a experiência que fosse, podia ter o conhecimento que tivesse, né? Era tudo. Isso aconteceu, foi um fenômeno mundial também. Aconteceu na Suécia, com os epidemiologistas suecos que não deixaram fechar nada, aconteceu no Japão, aconteceu na Coreia, que não fechou nada também, não fechou escola, o Japão também não fechou. O resultado deles é infinitamente melhor do que o nosso, infelizmente, né? Reduziram muito mais perdas, tiveram muito menos mortes por Covid e tal, do que a imunidade natural foi se formando ao natural, né? Principalmente com as pessoas que estavam fora do grupo de risco, né? Não quer dizer que não tenha vacina, tem que fazer vacina. Eu sou totalmente favorável à vacina, né? Eu fui o secretário de saúde que mais vacinou no Rio Grande do Sul, né, proporcionalmente à população, mas eu fazia vacinas testadas e quando fazia a vacina a pessoa não pegava mais a doença, né? Agora fizeram vacinas às pressas, vacinas experimentais com mensageiro, né? Essa da Pfizer, uma vacina totalmente experimental, isso nunca foi feito na história das vacinas. E a prova é que já está na 4ª, 5ª dose, né? Graças a Deus a pandemia está terminando, porque contaminou tanta gente que já tem imunidade natural que chega para terminar com a pandemia, né? Então, eu acredito muito na ciência, né? E sempre que possível tendo alguma oportunidade como essa que está me dando, sempre vou expressar um ponto de vista, né? E até aceitar debate. Se alguém quiser debater comigo aí, eu estou disponível, né? Eu acho que tentar censurar a rede, como estão tentando censurar, o governo está tentando censurar, é um cúmulo de absurdo. A democracia, a liberdade, ela é contra a censura. A censura é um horror, a censura é uma vergonha, né? Nós temos que discutir, o povo tem que saber das informações de um lado e do outro, e o povo é que tem que julgar, né? E não ficar o julgamento por conta de meia dúzia de ministros do governo federal, né? Ou de alguns sábios que tem aí, e a população ser ignorada, né? Então, eu acho que nós temos que trazer a democracia para o centro das discussões políticas no Brasil, não permitir censura na tua rádio, não permitir censura em lugar nenhum, né? Debate livre. Te agradeço muito, estou sempre à tua disposição, né? E agora a nossa tarefa é impedir que o Brasil tenha retrocessos, né? Fazer que o Brasil volte a andar para frente, não andar para trás com essas medidas que o governo federal está tentando fazer aí. Muito obrigado, um grande abraço, estarei sempre à tua disposição. Perfeito. Muito bem. Aliás, nós teríamos, por exemplo, histórias para contar. O senhor, quando jovem, foi oposição à ditaduras, teve que sair do país, teve problemas com a sua então namorada, e depois quando o senhor casou. Quer dizer, o senhor vivenciou censuras, vivenciou várias coisas na sua vida, e tem muita coisa para a gente lhe ouvir, deputado, em outras oportunidades, hein? Ô Miguel, tem muita história distorcida da minha vida. Tem uma biografia minha que saiu na Zero Hora aí que é um horror, não tem nada a ver com o mundo real. Mas tudo bem. Agora, isso é outro assunto, né? Isso é outro assunto para a gente conversar depois. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu tive militância política de esquerda há 45 anos atrás. Depois parei porque vi que não funcionava. Não ia dar certo aquilo, não tinha sentido, tanto é que não deu, né? Eu reconheço que tem uma militância de esquerda bem intencionada, que quer um Brasil melhor, que quer uma justiça social maior e tal, mas ela serviu de instrumento para a corrupção, né? Foi usada para meia dúzia se não completar, né? E encher os bolsos de dinheiro. Eu acho que isso é a pior coisa que pode acontecer na vida pública, né? E eu, 40 e tantos anos atrás, já tinha visto que isso não funcionava, né? E fui me posicionando sempre. Entrei no MDB, acho que o MDB agora está com uma posição errada, né? Defendi uma posição de centro, uma posição equilibrada e tal. No primeiro dia já foi para o lado do governo do Lula, né? No primeiro dia de governo. Acho que isso aí é um assunto para outra ocasião a gente conversar, mas eu não nego o meu passado, até porque eu tenho experiência para dizer que não funciona, né? E que são erradas as posições que a esquerda tomou.
Agora, a esquerda, e tanto é que ela foi usada, foi manuseada, instrumentada, utilizada para beneficiar uma meia dúzia de pessoas no Brasil, né? E continua, muita gente não aprendeu com a história. Muito obrigado aí, um grande abraço. Igualmente, Osmar Gasparini Terra, deputado Osmar Terra, falando com você, audiência da Tupã, esta manhã, quando são 8h49, nós conversamos um tempão com o deputado e vários temas colocados, inclusive alguns questionamentos colocados pelos nossos ouvintes, pela nossa audiência nesta manhã. 9h50, a gente vai a um intervalo comercial, eu já retorno, nós temos